Quer ser feliz? Sinceramente, velho, fica solteiro. Cara, chega uma hora no relacionamento, por mais que você se esforça, por mais que a outra pessoa também se esforça, a coisa vai ficando difícil. Cara, vai ficando difícil. E não é que você quer separar, não é nada disso, cara. Você está se esforçando, você luta, você batalha, você faz tudo que você pode, mas você vê que muitas vezes não depende muito de você. E por mais que você se esforça, cara, parece que é enxugar gelo. Bom, a expressão melhor que eu tenho para te falar é essa. Bom, hoje eu quero reagir aqui a um vídeo e uma experiência, um relato aí de um amigo aí que passou por essa fase aí do casamento, né? Depois ele veio a separação e ele vai falar a experiência dele e é muito parecido com o que eu falo para vocês. Muito parecido. As histórias são as mesmas, elas apenas se repetem em lugares diferentes com pessoas diferentes. Como foi pra você sair desse relacionamento de 23 anos? O começo foi meio difícil, né? No começo você sai meio perdido. Era uma casa que eu tinha mais 4 pessoas. Você vai para o apartamento sozinho, né? Eu tinha um contato muito grande com as minhas filhas. E de repente você não tem esse contato. Nossa, eu sofri bastante. Mas depois você entende que foi uma libertação maravilhosa. O mundo dos separados. Libertação maravilhosa. Olha que frase bonita, hein? E é 10 vezes maior do que o mundo dos casados. E quando eu estava casado, eu via o contrário. Eu vi separados são os fracos. Eles não conseguiram ficar casados, né, e tal. E depois que você vai para o outro mundo, você vê gente muito feliz separada. E começa a olhar os casados, a maioria infelizes. A grande maioria. São poucos os casais que eu enxergo hoje que eu vejo felicidade. E você acha que eles ficam por quê? Casados ainda, sabendo que eles estão infelizes? Existe uma comodidade, existe uma dependência. Dependência financeira? Financeira, cultural, de repente é essa coisa de ele é meu pai ou ela é minha mãe, né? Status social, né? Que a sociedade, ainda a turma tem medo do que a família vai falar. A mulher, né, tem medo do futuro hoje. O mundo dos solteiros, claro, segundo nosso amigo aí, é muito mais feliz. Então, é aquilo que eu falo. Você vê, ele repetiu as palavras que eu falo muitas vezes aqui para vocês. Às vezes você tá do outro lado, cara, no relacionamento aí, e as coisas não estão lá grandes coisas. E muitas vezes, cara, nós homens, a gente tem aquela dificuldade de transpor essa barreira, de tomar uma iniciativa. E aqui, quando eu falo tudo isso, rapaziada, não é para você tomar nenhuma decisão, cara. Caso você esteja casado aí, você tem uma família, você está tocando no seu relacionamento aí, não estou incentivando ninguém a separar não, cara. Veja bem, eu sou contra a separação. O que eu estou falando para você é que muitas vezes você está muito infeliz e às vezes tem situações que não dá mais para você levar e você está empurrando com a barriga. Às vezes você já descobriu até entendeu? Às vezes muitas mentiras. Então são situações que não dá para relevar, entendeu? Então nessa situação, nesse caso, eu aconselho você decidir a sua vida para melhor, vir para o mundo do solteiro, porque esse mundo da solitude, esse mundo aqui de você viver a sua própria companhia, você ter a sua liberdade, cara, quando você entra, você enxerga que o outro lado, quando você estava se relacionando, você fala, poxa vida, por que eu não tomei uma decisão muito mais antes? Por que eu não decidi isso lá atrás, já que hoje eu estou tão bem, tão feliz? Então, o que eu observo é assim, cara, sempre quando eu vejo um relato de alguém que passou, que estava casado, que de repente separou e passou o lado pro lado da solitude, eu vejo que o cara conta a mesma história que eu conto. Porque quando você está casado, você tem aquele certo medo, cara, aquela certa insegurança, e isso é muito natural. O ser humano, ele tem dificuldade, cara, de enfrentar o novo, o desconhecido para qualquer um de nós, cara. Independente aí se é homem ou mulher, o desconhecido para nós é incerto, é inseguro. A gente tem medo do desconhecido, de enfrentar a verdade, a realidade. Você não sabe como vai ser o mundo do outro lado. Então é natural que dá aquela insegurança. Mas aí que eu falo, quando você
passa a conhecer de verdade, que você vai devagarzinho, né? Lógico, no começo é um pouco difícil, você acaba sofrendo um pouco, é uma dificuldade de você esquecer outra pessoa, de você tirar o lar que você tinha, teus filhos, né? Você sempre estava ali com seus filhos reunidos, ali jantando, almoçando, à noite, no final de semana, saindo, ou às vezes comendo uma pizza juntos. Então, cara, você tem essa dificuldade de enfrentar essa distância aí, essa separação. Mas quando você melhora, que você passa a fase do luto, que você está do outro lado, cara, que você começa a viver uma vida nova, uma vida tranquila, isso é se você não fizer alguma besteira de cair em outra cilada, em outro relacionamento, né? Mas quando você se desenvolve, cara, que você busca aí resolver sua vida financeira, resolver cuidar mais de você, ficar um pouco mais só, viver uma vida diferente, cara, se desenvolver mesmo, propriamente, aí dentro da solitude, você descobre uma vida muito legal, cara. Você se arrepende até de não ser você que tomou a decisão, porque muitas vezes não somos nós que tomamos a decisão. Muitas vezes é Deus rara, cara. Você vai protelando, você vai empurrando com a barriga o casamento, você tem medo da separação, como eu disse, você tem medo de enfrentar o novo, e aí, cara, uma hora cansa e ela decide por você. Aí você fica que nem um cachorro quando cai da mudança, digamos assim, um ditado aí do interior. Aí você fica meio que perdido, meio que desorientado na vida, mas é uma fase que passa também, cara, é natural isso aí. Então, sempre quando eu vejo um relato assim, eu falo, poxa, realmente bate muito com a minha história, bate muito com a história de muita gente. Quer trocar mais ideias comigo sobre esse assunto, sobre qualquer outro assunto? Eu vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo, esse link é o mesmo link da consultoria. Aproveita e se inscreve no meu canal, curte esse vídeo e compartilha com pelo menos um brother seu. Tamo junto, eu quero te ver lá no topo, lá ó, porque lá é o seu lugar. E de lá você jamais deverá sair. Forte abraço, tchau.